Oi, gente querida, muito bom estar com você de novo para trazer mais uma vez uma palavra relevante para a sua vida. Hoje, a palavra que eu tenho para falar com vocês não é uma palavra tão agradável, mas é super necessária. Hoje eu estarei falando sobre o inferno. Ele existe? Como ele será? Quais são as suas características? Essa é uma mensagem super relevante. Quero pedir a todos que compartilhem, porque muito pouco se fala a respeito do inferno. Bom, eu quero começar a falar sobre as características do inferno. Todo mundo sabe, até mesmo aqueles que não são cristãos, que o inferno é o lugar para onde vão as pessoas depois que morrem e aquelas que, vamos dizer assim, no entendimento popular, são aquelas pessoas que não foram boas, que vão para o inferno. Mas a Bíblia, ela não fala somente de um lugar. Embora a palavra de Deus use palavras diferentes no original e a nossa tradução seja sempre inferno, é importante a gente entender que existem lugares diferentes. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre o lugar onde as pessoas que morrem sem Cristo vão para esperar o momento do juízo final. No Velho Testamento, este lugar era chamado de Sheol, ou Seol. No Novo Testamento, este lugar é chamado de Hades. Portanto, Sheol, ou Hades, não é o inferno definitivo. É o lugar para onde vão os perdidos, onde ficarão aguardando até o fim, quando acontecerá o juízo final. Então, o Hades ou Sheol é um lugar de consciência, é um lugar de sofrimento. A gente se lembra bem daquela história do rico e o Lázaro, e aqui é importante dizer que não é uma parábola, é uma história verídica, porque uma das características de parábolas que Jesus conta é que não existem nomes. Agora, quando Jesus dá um nome para o Lázaro, e ali fala do pai Abraão, ali certamente Jesus, pelo seu conhecimento, ele trouxe uma revelação de uma história que aconteceu. É muito importante que vocês entendam. O primeiro lugar para onde vão os perdidos é inferno, entre aspas, um lugar de espera até o juízo. No Novo Testamento é o Hades, no Velho Testamento esse mesmo lugar é chamado de Seol. Essas pessoas vão aguardar até o juízo final. E no juízo final, elas vão ser lançadas no lago de fogo, também conhecido por Geena. Geena é a palavra grega, né? Geena é terra, Ina, do vale de Inom. Então, o inferno definitivo, para onde Satanás vai com os seus anjos e os perdidos, é chamado na Bíblia de lago de fogo. E as outras vezes que a Bíblia fala do lugar que se espera até o juízo final, esse lugar é o Hades ou o Sheol. Bom, mas muitas pessoas me perguntam, quem é que vai estar no inferno? Em primeiro, Satanás. Em primeiro lugar, eu quero dizer que Satanás vai estar no lago de fogo. Lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. A besta é o anticristo. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então aqui, logo de cara, nesse texto de Apocalipse capítulo 20, versículo 10, a gente vê que o diabo, o anticristo e o falso profeta serão os 3 primeiros moradores do inferno, tá? Antes do juízo final, eles já serão lançados no lago de fogo. Em segundo lugar, vale a menção, do anticristo e do falso profeta. O texto diz assim, Apocalipse 19, 20, mas a besta, o anticristo, foi aprisionada, e com ele o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Mais uma vez, aqui está dizendo que a besta, o anticristo e o falso profeta vão ser lançados vivos no lago de fogo. Tá?
Isso aqui é o Geena mais uma vez. E aqui a gente vê claramente que as pessoas não vão deixar de estar conscientes, como algumas pessoas acreditam. Porque existem algumas denominações que pensam que o inferno é a aniquilação da vida. A pessoa não vai sofrer no inferno, ela vai simplesmente deixar de existir e não vai nem sofrer, nem ficar alegre, vai deixar de existir. Aqui não, está deixando claro que a besta, o falso profeta, são dois seres humanos, são lançados no lago de fogo vivos, tá? Quem mais vai estar lá no lago de fogo? Todos os anjos caídos. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz assim: Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Neste texto aqui aparece uma terceira palavra que é traduzida por inferno na nossa versão portuguesa. Quando diz aqui que Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, a palavra aqui é tártaro. O tártaro é um lugar onde esses demônios, que a Bíblia diz que eles abandonaram o seu corpo, o seu domicílio, e eles tiveram relações sexuais com as mulheres e produziram aqueles chamados gigantes, esses demônios estão aguardando o juízo, não no Hades, mas no Tártaro. E tampouco não estão no lago de fogo. Mas, quando vier o juízo final, eles sairão do Tártaro e serão lançados para o lago de fogo. Quem mais estará lá no inferno, no lago de fogo? Atos 1:25 diz que Judas Iscariotes, a Bíblia diz, para preencher a vaga nesse ministério e apostolado do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. A gente sabe que Judas, depois que ele caiu em si, ele não se arrependeu. Ao contrário, ele foi, comprou um campo e se enforcou numa árvore. Quando a Bíblia fala do lugar para onde ele foi para o inferno. Então, todos esses estarão presentes no lago de fogo, no inferno. Mas e o povo em geral? E a grande população mundial que não creu? Bom, lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, diz assim: Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Bom, gente, essa é a parte que mais nos interessa. E eu quero aqui, com muita seriedade, com muito temor e tremor, trazer essa palavra para você. A Bíblia está falando de um grupo de pessoas que não estará nos céus. É um grupo de pessoas que estará no lago de fogo e de enxofre. Bom, em primeiro lugar, fala dos covardes. Agora, que covardes são esses? São aqueles que a palavra de Deus diz que apesar de saber que Jesus era o Messias, não se entregaram a ele por conta de medo. A Bíblia diz: aquele que me confessa perante os anjos do meu Pai, eu o confessarei diante do meu Pai e dos anjos no dia do juízo final. Portanto, pessoas que deixam de se entregar a Jesus por medo de perseguição, por medo de serem ridicularizadas, essas pessoas não vão estar na presença de Deus. Qual é o segundo tipo de pessoas que a gente vê nesse texto que citei? Os incrédulos. João 3,36 diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. É simples assim. Você prega o evangelho para uma pessoa, o Espírito Santo toca nela. Se ela se entregar a Jesus e crer que ele morreu no seu lugar para perdoar os seus pecados, ela tem a vida eterna. Quem rejeita, quem não crê, quem não se entrega a Jesus, este vai permanecer na ira de Deus. E o lago de fogo e enxofre é o lugar
onde a ira de Deus estará sobre todos os que rejeitaram o seu Filho. Em terceiro lugar, a Bíblia fala que os abomináveis não estarão nos céus, estarão no lago de fogo. Lá em Provérbios, capítulo 6, de 16 a 19, a gente aprende quem que são esses abomináveis. A Bíblia diz lá: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina. Tá? Essa é uma maneira poética de Salomão, está dizendo que todas as 6 são abomináveis e a 7ª é a mais abominável de todas. Não está querendo dizer que somente a última é abominável. Não. Na linguagem poética dele, todas essas 7 coisas são abomináveis. E aí ele vai dizer: olhos altivos. Queridos, pessoas soberbas, que se acham melhores do que outras, que não conseguem olhar para dentro de si mesmas e enxergar a sua própria mazela e entender que jamais merecerão o céu, a não ser pela graça de Jesus, são abomináveis para Deus. Segundo lugar, língua mentirosa. Nós vivemos num tempo onde a mentira é regra. Aí você vai me dizer: mas pastor, quer dizer que se eu conto uma mentirinha aqui, outra ali, eu vou para o inferno? Queridos, a Bíblia deixa claro para a gente que todo pecado, ele tem diante de nós a acusação, mas tem também a porta aberta para a confissão e para o perdão. Se você mente e se arrepende e deixa o pecado da mentira, você não é um mentiroso. Agora, se você vive como um mentiroso, vive uma vida dupla, vive uma vida de mentira, você não está se qualificando para o céu, está se qualificando para o inferno, porque o pai da mentira é o diabo. Então, não pense você que você vai simplesmente declarar que aceitou Jesus e vive uma vida de mentira e vai chegar naquele dia e vai estar salvo. Porque quem aceitou Jesus de verdade, o Espírito Santo habita nele, quando peca, fica triste. Sabe, o pecado causa constrangimento, e isso faz com que a pessoa se arrependa aos pés do Senhor. Né? Como diz a Bíblia, aquele que encobre as transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa, misericórdia alcançará. Mãos que derramam sangue inocente, violência, morte. Deus pode salvar um assassino? Claro, aqueles 2 ladrões na cruz, muito provavelmente eles mataram. Um deles se arrependeu e foi para o céu. Agora, uma pessoa que vive cometendo morte, derramando sangue, essa pessoa não vai estar no céu, o lugar dele é no lago de fogo. Coração que trama projetos iníquos. Você é aquele tipo de pessoa que manipula, que está sempre engendrando um plano para passar alguém para trás, para conseguir o que você quer. Cuidado, esse é o caminho do inferno. Pés que se apressam a correr para o mal. Pessoas com o coração, com a volúpia, com o drive, com a atitude sempre de fazer o mal. Testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Sabe, a última delas é a pior de todas. É aquela pessoa que está sempre jogando o irmão contra o irmão. É o fofoqueiro. É aquele indivíduo que calunia. É aquele indivíduo que quando fica contra alguém, quer lançar todos os outros contra ele. Cuidado, esse é o caminho do inferno, meu querido. Se arrependa e caminhe em direção à vontade de Deus, que é o arrependimento. Em quarto lugar, a Bíblia diz que os assassinos não vão estar presentes nos céus e, portanto, o lugar deles é no lago de fogo. Mas aqui eu quero incluir também 1 João 3,15. Porque diz a palavra de Deus: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Aqui o apóstolo João está deixando claro que o indivíduo que odeia, ele está matando no coração. E quando ele está matando no coração, se você vive agasalhando no teu coração ressentimento e ódio e mágoa, cuidado. A Bíblia diz que essa pessoa não tem a vida eterna permanente em si mesmo. Porque se você aceitou Jesus e o Espírito Santo está em você, esse sentimento vai te incomodar tanto, o Espírito Santo vai falar tanto com você, que você vai se arrepender. A pessoa que não se arrepende de um ódio contínuo
pode ter certeza, o que está enchendo o seu coração não é o Espírito Santo, mas é Satanás. Porque a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. A ira e o ódio abre portas para que Satanás venha, e Satanás no coração de alguém, o final não é o céu, mas é literalmente o Gêena, o inferno. Em quinto lugar, a Bíblia fala sobre os adúlteros, tá? E aqui a palavra vem de porneia, de pornografia. Efésios 5:5 diz assim, sabei, pois, isto, nenhum incontinente, aqui vem de pornografia, ou impuro, aquele indivíduo que está sempre com a mentalidade suja, né? Ou avarento, olha que coisa, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Por quê? Porque o avarento, na verdade, o Deus dele é o dinheiro, e ele está servindo a Mamon. Então, veja que coisa tremenda, irmãos. Tem muita gente aí achando que está indo para o céu e, na verdade, está caminhando para o inferno. E aqui eu quero dizer uma coisa para você. Nós lutamos hoje contra esse espírito de sensualidade. Este é o espírito dos nossos dias. E está forte demais. E está, sabe, dominando muitas pessoas através de internet, de pornografia. Mas a Bíblia está dizendo claramente, sabei, pois isto, nenhum incontinente. Aí a palavra é nenhum pornós, né? Nenhuma pessoa que vive cometendo pornografia, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Deus puniu toda uma nação, na verdade, porque aquelas duas cidades, elas eram como nações, cidades-estados. Deus puniu Sodoma e Gomorra por causa da imoralidade. Então não pense você que você vai descansar na graça de Deus vivendo uma vida de imoralidade, querido. A imoralidade é pecado, afronta Deus. E aqueles que vivem deliberadamente na imoralidade não estarão nos céus, a menos que se arrependam, claramente. Em sexto lugar, a Bíblia fala dos feiticeiros. A palavra aqui é fármacos, porque naquele tempo os feiticeiros eles usavam de drogas para fazer os seus encantamentos. E literalmente a feitiçaria é uma porta para demônios e ela usa não só o ocultismo, mas usa também as drogas. Dois outros pecados que são muito comuns hoje até dentro da igreja. Cristãos que se dizem cristãos que são drogados, amarrados por demônios, achando que vão viver a vida eterna. Então, cuidado. A Bíblia diz assim, lá em Romanos 1, 22, 23. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Aqui Paulo está falando dos idólatras, aqueles que colocam outras criaturas, e não o próprio Criador, como o Senhor da sua vida. Pessoas que se prostram, que adoram aquele que não é o Criador, adoram as criaturas. Em oitavo lugar, os mentirosos. João 8,44 diz assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Queridos, eu quero terminar essa palavra, eu vou fazer um segundo vídeo a respeito do inferno, dizendo para vocês que Deus precisa que você mande esse vídeo adiante. Esta palavra precisa alcançar milhões de pessoas, porque as igrejas, os púlpitos não falam sobre o inferno. E Deus tocou no meu coração, porque eu fiquei pensando, eu falo tanto sobre o amor de Deus e tem que falar, a gente tem que falar muito mais do céu do que do inferno. Mas as pessoas precisam saber o que é que eles esperam se elas não tiverem a Jesus como Salvador. E se você que está aí foi impactado e quer de fato se livrar do inferno, é muito simples. Creia que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados e pelos meus pecados. Entregue a tua vida ao Senhor.
abandone os seus pecados e comece a viver para o Senhor. Se você é uma pessoa que já é um crente, que anda com o Senhor e tem de vez em quando caído, querido, enquanto estivermos na terra, nós somos seres pecadores e muitas vezes somos atraídos pelo mal e caímos. Mas uma coisa diferente é você cair em pecado e se arrepender. E outra totalmente diferente é você andar no pecado como se aquilo fosse absolutamente natural. Não é natural. E tome cuidado, porque se o pecado não produz tristeza no seu coração, é porque você já está se desviando, está caminhando para a apostasia. Então, em nome de Jesus, abandone o seu pecado e, antes de mais nada, confesse a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Deus, eu quero orar por todos que me ouvem agora, todos que me veem. E eu quero te pedir, Senhor, que esta palavra seja salgada, que esta palavra produza arrependimento, que esta palavra leve, Senhor, aquele cristão que está brincando de ser crente, Deus, a um arrependimento e a uma mudança de vida. E que esta palavra possa levar a todos que me ouvem, Senhor, a um comportamento de temor e tremor, de obediência, Senhor, de buscar ao Senhor no teu altar, para que o Senhor transforme as suas vidas, em nome de Jesus. Obrigado por estar me ajudando a levar as mensagens adiante. Tenho certeza que esta mensagem vai arrancar muita gente das cadeias e do inferno. Deus te abençoe, um beijo no teu coração.